A gente tem as doenças, a doença ocupacional ou profissional e a doença do trabalho. A doença ocupacional ou doença profissional é aquela decorrente da exposição a substâncias ou condições perigosas inerentes a processos e atividades profissionais ou ocupacionais. Então, ela está ligada diretamente a uma profissão, a uma ocupação, como por exemplo aí saturnismo, silicose, pessoal que trabalha em fundição, soldador, é uma doença que está ligada diretamente a uma profissão específica, que a gente tem exposição a alguma substância ou alguma condição perigosa relacionada àquela profissão, àquela atividade. E a gente tem a doença do trabalho, que é desencadeada em cima de uma condição inadequada em relação àquele trabalho que é realizado, expondo o trabalhador a agentes nocivos à saúde. Então, por exemplo, dor de coluna em motorista, surdez devido ao ruído acima dos limites de tolerância. Então, são as condições inadequadas em que o trabalho é desenvolvido. Então, essa é a diferença de doença ocupacional, doença profissional, e doença do trabalho. A doença ocupacional, a doença profissional, ela está ligada diretamente a uma função, a uma atividade específica. A realização daquela atividade vai expor o trabalhador a alguns agentes específicos que só tem naquela atividade. Já a doença do trabalho é relacionada às condições de trabalho. Então, eu desenvolvo lá um problema de coluna, uma dor na coluna relacionada ao mobiliário que eu tenho lá que não é adequado, uma posição inadequada de trabalho. Já lá na doença profissional, na doença ocupacional, por exemplo, lá o saturnismo, a presença de chumbo no sangue do trabalhador de metalurgia, de fundição, soldadores, que trabalham especificamente com agentes que têm a presença desse chumbo, que se não controlados podem causar esse saturnismo, podem causar esse problema para o trabalhador. Tanto a doença profissional, ocupacional, como a doença do trabalho, elas também se equiparam a acidentes. O trabalhador também vai ser segurado, vai ter os benefícios previdenciários, caso ocorra essa doença ocupacional ou essa doença do trabalho. Então, essa é a diferença. Todos esses tipos de acidentes e doenças do trabalho, doença ocupacional, elas vão se equiparar a acidentes de trabalhos e o trabalhador vai ter direito aí a benefícios previdenciários. Porém, mais uma vez, tanto para qualquer tipo de acidente ou de doença que ocorre ali, é porque houve uma falha na prevenção. Em algum momento ali, deixou de se observar as medidas de proteção, as medidas preventivas, os meios de controle desses riscos, e o trabalhador de alguma forma ficou exposto a esses agentes. E aí acontece esse acidente, essa doença, essa lesão, e o trabalhador vai ficar afastado ou temporariamente ou permanentemente, ou pode ter até uma morte, pode ser um acidente, uma doença que seja algo fatal. Então a gente precisa trabalhar muito para evitar que chegue a esse ponto, para evitar esse acidente, para evitar essa doença. E aí a CIPAL precisa atuar fortemente em cima disso, utilizando as ferramentas que tem disponível, CIPAT, mapa de risco, campanhas, treinamentos, inspeções, tudo que a gente tem falado aqui, que a gente ainda vai falar. O nosso grande objetivo aqui é não deixar que essas situações aconteçam, não deixar que o trabalhador se acidente, não deixar que o trabalhador adoeça lá no seu local de trabalho. O objetivo de todo mundo aqui é ir
para o trabalho todo dia, desempenhar suas funções e voltar para casa bem, com saúde e segurança. E a CIPA vai ter um papel importantíssimo nesse sentido. Ela deve e ela vai contribuir muito para que isso aconteça, né? Para que a gente não tenha nenhum acidente, nenhuma doença relacionada ao trabalho. Outras ferramentas que a gente tem relacionado a isso são os programas de segurança, né? Os laudos de segurança. Um deles é o PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, a nossa famosa norma regulamentadora número 7, PCMSO. Ela estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação do PCMSO com o objetivo de promover e preservar a saúde dos trabalhadores. Entre outras providências, recomenda-se a realização obrigatória de alguns exames médicos, que a gente vai ver já já. Então, o que é o PCMSO, né? O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. É um laudo, né? É um programa que é feito, desenvolvido, né, pela equipe de segurança, pelo SESMIT, e quem assina ele, quem é o responsável por ele, é um médico do trabalho, que é o responsável, né, pelo PCMSO, onde nesse laudo vai estar constando todos os exames necessários que o trabalhador precisa fazer e a sua periodicidade, de acordo com os riscos que foram levantados lá no PPRA, no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que a gente já vai falar dele. Então, o PCMSO, esses exames, também são uma medida de controle para esses riscos. Eu vou conseguir saber, através desses exames determinados pelo médico do trabalho, por exemplo, se aquele trabalhador que a empresa está contratando, se ele tem as condições físicas, se ele tem as condições de saúde para ser contratado. Eu vou ter exames periódicos que eu vou estar observando durante a permanência desse trabalhador, durante o tempo que ele ficar na empresa, se ele continua saudável, se ele continua com saúde, se a atividade que ele está desenvolvendo não está causando nenhum dano para a sua saúde, para a sua integridade física. A gente tem exame que o trabalhador vai fazer quando ele retorna de um afastamento. Então ele ficou por um período afastado, seja por acidente, por doença, por qualquer motivo. Quando ele retorna, eu preciso garantir que ele está com a sua saúde em dia. Então a gente vai fazer esse exame de retorno. A gente tem exame previsto também de mudança de função. Então o trabalhador executava determinada atividade e aí ele foi promovido, ele mudou de atividade, mudou de função. Eu preciso verificar se nessa nova função, se nessa nova atividade que ele vai realizar, existem riscos diferentes. E a gente precisa fazer esse controle também. E aí a gente vai ter o exame demissional, que é o exame quando o trabalhador é dispensado da empresa, ele vai sair da empresa, é dispensado ou ele pede para sair da empresa. E também precisa estar fazendo esse exame médico, para verificar se durante todo o período que ele esteve na empresa, se não ocorreu nenhuma mudança nas suas condições físicas e de saúde, se não teve algum agente que foi nocivo à sua saúde. Então, são os exames aí que serão realizados pelo trabalhador durante o período que ele estiver na empresa. Então, desde lá o admissional, que é quando ele é contratado, é o primeiro exame que ele faz, até o periódico, que é o exame que ele faz durante todo o período que ele tiver ali, de tempos em tempos, normalmente aí exames anuais, alguns exames específicos a cada 6 meses, de retorno ao trabalho, quando ele ficar aí afastado por qualquer motivo, mudança de função, se ele mudou a sua atividade, e demissional. E aí a gente vai ter alguns exames especiais que são realizados para alguns trabalhadores que têm maior propensão a doenças ocupacionais, para algumas atividades específicas também,
como por exemplo, trabalho em altura, atividade em espaço confinado. A gente tem alguns exames específicos para esses trabalhadores, né? Porque são atividades consideradas de risco, a gente tem um risco maior, então a gente faz um controle preventivo maior também da saúde desses trabalhadores. Por exemplo, a gente vai fazer aí o exame, né? O médico do trabalho pode solicitar o eletrocardiograma, o eletroencefalograma para verificar as condições cardíacas do trabalhador, as condições mentais, né? Tá pedindo exame de sangue, glicemia, para estar verificando se o trabalhador possui alguma outra doença, enfim. Né? São meios também da gente fazer esse controle, né? Para que o trabalhador tenha a garantia da sua saúde, né? Que a sua atividade, a execução do seu trabalho ali não esteja prejudicando a sua saúde. Então, é extremamente importante fazer esse acompanhamento. E quem faz esse tipo de trabalho é somente o médico, né? Não é o enfermeiro, não é o engenheiro de segurança, não é o técnico, né? Quem determina quais serão esses exames médicos e a periodicidade deles, né? De quanto em quanto tempo que eu preciso realizar esses exames é o médico do trabalho. Então ele vai determinar quais serão esses exames específicos aí, né, em cima dos riscos que foram levantados lá no PPRA. Então se eu dizer, né, se eu colocar lá no PPRA que existe ruído, o médico vai pedir uma audiometria. Se eu colocar lá que existe exposição a agentes químicos, né, determinados agentes químicos, ele pode estar pedindo aí exame de espirometria, exame de sangue, enfim, em cima de cada risco levantado no PPRA, o médico vai estar indicando quais são os exames necessários para cada função, né, para cada trabalhador, né, que realiza determinadas atividades. Então também é uma ferramenta muito importante utilizada aí na prevenção, principalmente de doenças, né? Porque está relacionados aí à saúde do trabalhador. E aí a gente tem o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Tem como objetivo principal a preservação da saúde e da qualidade de vida dos trabalhadores da empresa, por meio da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle dos riscos existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho. Então é através do PPRA que a gente faz um levantamento dos riscos. É muito parecido lá com o nosso mapa de riscos, né? Por isso que eu falei para vocês anteriormente, quando a gente estava tratando de mapa de riscos, que a gente pode utilizar o PPRA como uma base. Por quê? É um documento, aí um pouco mais técnico, né, do que o mapa de riscos, onde a gente vai estar fazendo o levantamento desses riscos. Mais uma vez, setor por setor, função por função, atividade por atividade, a gente vai estar identificando quais são os riscos ambientais presentes naquele setor, naquela atividade, para aquela função, e em cima disso, tomando as medidas de controle necessárias. Então lá o médico do trabalho vai pegar o PPRA para estar determinando quais são os exames médicos necessários para cada função, né, para cada atividade. E aí, né, o engenheiro de segurança, o técnico de segurança do trabalho, em cima desses riscos que foram levantados, também vão estar indicando quais são as medidas de prevenção, as medidas de controle para esses riscos. Então é no PPRA que vai estar constando ali quais são os EPIs necessários para a atividade, os EPCs, quais são os procedimentos que a gente precisa para fazer determinadas atividades, como lá, preciso de a PET, permissão de entrada e trabalho para espaço confinado, eu preciso da PT, né, da permissão de trabalho para trabalho em altura, enfim. E também no PPRA, normalmente são feitas as avaliações ambientais, quantitativas e qualitativas, né? Então, com o uso de
aparelhos de medições, né, vai ser feita a avaliação no ambiente de trabalho para identificar, para quantificar esses agentes. Então eu vou lá com um decibelímetro, com um dosímetro para medir ruído, eu vou com um termômetro de globo para medir temperatura, eu vou estar colocando lá um luxímetro, por exemplo, para ver luminosidade, eu tenho um acelerômetro para verificar a vibração, enfim, a gente consegue determinar em alguns agentes, a gente consegue quantificar a presença, né, desses agentes nos locais de trabalho. E aí a gente consegue verificar se eles estão dentro ou fora dos limites de tolerância, e aí em cima disso também está tomando algumas outras medidas, né, como a aplicação dos EPIs, por exemplo, né, que vai ser sempre a última opção, né, a gente sempre vai tentar eliminar o risco, né, não sendo possível, então a gente neutraliza ou minimiza esses efeitos desse risco com outros recursos. Então o PPRA também é uma ferramenta extremamente importante nesse trabalho de prevenção de acidentes, né? É através dele que a gente faz um levantamento mais minucioso desses riscos, inclusive com essa avaliação ambiental, né? Com o uso de equipamentos aí, que a gente também consegue determinar algumas ações que vão ser tomadas. Então é um documento bem técnico lá, feito pela equipe de segurança, pelo técnico, pelo engenheiro, que vai servir de base para o PCMSO, para estar determinando, né, para o médico do trabalho determinar quais são os exames necessários para aquelas atividades, mas também para determinar quais são as medidas de controle necessárias. Então, um documento muito importante, vai auxiliar também na elaboração do mapa de risco. O cipeiro pode ter acesso ao PPRA, ao PCMSO, também se necessário, né, e fazer o bom uso dessas ferramentas, né? Então a gente tem vários meios aí de estar fazendo a prevenção, de estar fazendo o controle desses riscos. Procurar se orientar quanto a isso, né? Eu tenho PCMSO, eu tenho PPRA, existem outros laudos aí, LTCAT, LIP, laudo de insalubridade e periculosidade, enfim, outros documentos importantíssimos aí, né, que vão auxiliar também nessa prevenção de acidentes, que o cipeiro pode estar solicitando um apoio aí, está solicitando para a segurança do trabalho esses documentos para que auxiliem no dia a dia. São documentos da empresa, né, que tem cunho confidencial aí, mas que com todo o cuidado o cipeiro, a CIPA pode estar solicitando o apoio, né, para fazer uma consulta, para verificar algumas questões, né? O cipeiro pode ter esse acesso. Então, 2 laudos, PCMSO, NR7, norma regulamentadora número 7, e PPRA, norma regulamentadora número 9. São 2 laudos que hoje em dia servem de base, né, para que a gente se norteie aí, né, nos quesitos de prevenção a acidente de trabalho. E está entrando agora aí, né, no nosso meio mais alguns outros laudos aí, o PGR, né, o Programa de Gerenciamento de Risco, dentre outros, que também estão vindo para contribuir aí nessa prevenção de acidentes. Além dessas ferramentas, a gente ainda tem outras que a gente vai entrar agora, né, que são as inspeções de segurança. Existem 3 principais tipos aí de inspeções, dentre outras, mas 3 principais que também vão ser utilizadas no dia a dia do cipeiro aí, buscando sempre essa prevenção, buscando sempre encontrar agentes, situações de risco nos locais de trabalho e aí está tomando as medidas de controle necessárias. Então é mais uma ferramenta que o cipeiro tem para atuar no dia a dia. Qual é o conceito então que a gente considera como uma inspeção de segurança? É uma vistoria feita nos locais de trabalho,
áreas externas, instalações, abordando os aspectos relativos à higiene, segurança do trabalho e prevenção de incêndios e de acidentes. Então, são inspeções, são vistorias que o cipeiro vai realizar no seu dia a dia em determinados setores, determinadas situações, buscando encontrar esses agentes de risco, essas situações de risco que podem estar gerando algum tipo de lesão, alguma doença, algum acidente para o trabalhador. E aí, em cima disso, está tomando algumas ações para evitar que isso aconteça. E aí, existem 3 principais tipos de inspeções que a gente vai verificar que vão nos auxiliar no nosso dia a dia. Qual que é a finalidade, então, dessas inspeções? Identificar práticas e condições inseguras, dependências de higiene precária, possíveis focos de princípio de incêndio, com o propósito de eliminá-los de imediato, se possível. É parte integrante da rotina de trabalho dos membros da CIPA em conjunto com o SESMIT. Então, a grande finalidade dessas inspeções é estar identificando condições de insegurança, práticas fora dos preceitos de segurança, aí, atos inseguros, condições inseguras nos locais de trabalho, e nos trabalhadores que possam estar provocando acidentes. E aí, sempre que possível, de imediato, já tomar alguma ação para evitar que isso aconteça. Como a gente já falou lá atrás, a primeira ação que o cipeiro precisa tomar é fazer essa comunicação, fazer esse diálogo, quando for algo relacionado direto ao trabalhador, já fazer essa primeira comunicação, esse diálogo ali, essa conscientização com o trabalhador. Quando for algo relacionado à condição de insegurança, algo que do local do trabalho, do ambiente ali que não gere uma segurança, então eu vou estar fazendo essa comunicação para os responsáveis. Eu vou comunicar o encarregado, a manutenção, a segurança do trabalho para que sejam tomadas as medidas. Mas o cipeiro de imediato ele precisa fazer essa comunicação para que algo seja feito. Às vezes é o próprio cipeiro que consegue tomar uma ação ali, então ele vai conversar com aquele trabalhador, conscientizar ele, resolver o problema ali. Às vezes ele vai demandar, vai precisar de outros recursos, vai precisar fazer um ajuste, vai precisar fazer uma manutenção, vai precisar de um apoio técnico, então ele vai fazer essa comunicação para os responsáveis, vai comunicar o encarregado de área, vai comunicar a manutenção, segurança do trabalho, o empregador, de maneira geral aí, para que seja tomada essa ação, essa medida necessária. O importante é, nessas inspeções, fazer esse reconhecimento dos riscos, sejam em atividades, em situações, em condições de segurança, mas tomar alguma ação relativa a isso. Não posso só fazer a minha inspeção, deixar anotadinho no papel e arquivar. Não vai servir de nada. Então eu preciso tocar isso para frente, eu preciso relatar isso para que sejam tomadas as medidas necessárias. Eu não posso guardar isso para mim. Fiz a inspeção, ok, detectei lá um problema, não vai adiantar de nada. Então é extremamente importante que isso seja relatado, que isso seja levado para frente, levado para os responsáveis, para quem realmente precisa tomar alguma ação, para quem vai resolver aquele problema. E aí o cipeiro depois, posteriormente, precisa estar acompanhando esse processo, verificando se foi tomado realmente a ação necessária ou não. Então essa é a importância das inspeções. A gente tem as 3 inspeções principais aí, que são as inspeções gerais, parciais e periódicas. Então vamos
entender um pouquinho como funciona cada uma dessas inspeções, que como o próprio nome de cada uma já diz aí, acaba já previamente explicando para a gente como cada uma delas funciona. Primeiro, a inspeção geral, né? É realizada quando se quer ter uma visão panorâmica de todos os setores da empresa. Pode ser realizada no início do mandato da CIPA. Então, normalmente, essa inspeção geral, ela é feita lá no início do mandato da CIPA, em conjunto com o mapa de risco, né? Então, o mapa de risco é, de certa forma, uma inspeção geral. Eu vou passar em todos os setores da empresa, em todas as atividades, né, buscando o maior número de trabalhadores possíveis, né, para fazer esse levantamento, essa inspeção geral. Então, eu vou ter uma visão panorâmica, né, de como está a empresa no quesito saúde e segurança do trabalho. Eu vou lá setor por setor, função por função, atividade por atividade, fazer uma inspeção, fazer um levantamento de riscos para verificar o que eu tenho de risco em cada atividade e quais são as medidas de controle, se elas estão sendo efetivas ou não. Então é aquele pente fino, né, que a gente falou já, né, sobre ele, sobre o mapa de risco, que a gente realiza já no começo, né, no primeiro mês ali de mandato da CIPA, porque é a partir daí, desse levantamento de riscos, né, dessa inspeção geral, que a gente vai fazer o nosso mapa de risco e também que vai servir como um pontapé inicial para todas as outras atividades que a gente precisa desenvolver. A gente vai reconhecer nessa inspeção geral quais são os maiores problemas onde que a CIPA precisa atuar mais fortemente. Então, é uma primeira inspeção, é uma inspeção mais ampla, né, onde a gente vai verificar tentar pelo menos verificar todos os problemas ali, fazer esse levantamento de risco mais amplo, mais geral, para que a gente consiga enxergar quais são os principais focos, né, quais são os caminhos que a CIPA vai precisar seguir no decorrer dos meses. Então é realmente um pente fino aí que essa inspeção geral vai ocasionar na empresa, né? É o que a gente precisa fazer lá no início do mandato, ter uma visão ampla, uma visão geral das condições de segurança. A gente vai conseguir nesse momento enxergar como está a segurança, como estão as condições de saúde e segurança da empresa naquele momento e a partir daí conseguir desenvolver as atividades. A gente tem a inspeção parcial, então é realizada onde a gente já sabe da existência de problemas, seja por queixa dos trabalhadores ou ocorrência de doenças e acidentes. Deve ser uma inspeção mais detalhada e criteriosa. Então, uma inspeção parcial, né, aquela inspeção mais específica, num determinado setor, numa determinada atividade, onde a gente já está tendo algum problema ali, está tendo muito afastamento dos trabalhadores, a gente já teve um acidente, um incidente, então a gente vai estar investigando mais a fundo, né? Fazendo uma inspeção específica ali, né? Uma inspeção daquele determinado setor, naquela determinada atividade, para estar buscando o que realmente pode estar acontecendo ali. Então, por exemplo, né, a gente tem um determinado setor e muitos trabalhadores estão se afastando devido aí a problemas na coluna, né? Mais uma vez vou citar esse exemplo que é bem comum aí. Então a gente vai lá fazer uma inspeção parcial, né? Vamos verificar as atividades realizadas naquele setor para tentar entender por que está existindo tanto afastamento aí por dor na coluna. Então, de que forma são realizadas as atividades? Existe lá a presença do risco ergonômico? Os trabalhadores fazem levantamento de peso? De que forma a gente consegue criar medidas de controle para evitar esses afastamentos, né? Essas doenças, essas lesões relacionadas ao trabalho?
Então é algo específico que a gente vai fazer, uma inspeção num determinado setor, numa determinada atividade. Por exemplo, a gente pode ter lá no PCMSO, que a gente acabou de falar, né, nos exames periódicos, né, o médico começa a determinar, começa a entender ali, identificar vários trabalhadores que estão tendo uma perda auditiva. Opa, vamos fazer uma inspeção lá naquele setor para verificar o que está acontecendo. O ruído realmente está fora dos limites de tolerância, e aí os trabalhadores estão usando o protetor auricular. Qual está sendo esse problema? Vamos identificar isso. Então, são uma série de recursos, de ferramentas que a gente tem para fazer essa prevenção. Então, essa inspeção parcial, pontual que a gente realiza numa determinada atividade, numa determinada função, ela pode ser desencadeada aí por vários fatores, por acidentes, incidentes, afastamentos, recomendações médicas, para que a gente consiga entender o que está acontecendo ali. Então eu faço uma inspeção parcial, pontual em um setor, em uma atividade. A gente vai ter também a inspeção periódica, em uma inspeção em que se procura identificar problemas ou riscos determinados, como por exemplo aí, risco de incêndio. Então aquela inspeção rotineira que a gente faz, periódica, de extintores, de hidrantes. Então são inspeções já programadas, inspeções prévias que lá no início do mandato da CIPA também a gente já vai estar determinando quem vai fazer, como vai fazer, o que precisa ser verificado. Uma das mais comuns desse tipo de inspeção periódica é a inspeção de extintor e hidrantes. Normalmente aí a segurança do trabalho vai pedir o apoio da CIPA, da brigada de incêndio para fazer essa inspeção. Todo mês precisa ser inspecionado os extintores, as mangueiras, os hidrantes, enfim, todos os equipamentos relacionados à prevenção e combate a incêndios. Então, é um tipo de inspeção periódica. E aí podem existir outras. Por exemplo, a CIPA pode estar se programando aí para fazer uma inspeção periódica em máquinas e equipamentos. Então, vamos fazer uma inspeção mensal em empilhadeira. Vamos fazer uma inspeção mensal em escada manual. Vamos fazer uma inspeção mensal em veículos. Enfim, existe uma série de inspeções que podem ser realizadas. Vamos fazer uma inspeção predial aqui nesse mês. Então, tem inspeções mensais, trimestrais, semestrais, enfim. Aí a empresa onde você trabalha, a CIPA, precisa estar verificando essa necessidade dessas inspeções e está se programando para realizar. Então, tem algumas inspeções que são mensais, periódicas mensais, como a de extintores. A gente tem inspeções que podem ser feitas aí diariamente, como por exemplo o checklist de máquinas e equipamentos. E aí tem outras inspeções que a gente vai se programando para fazer, de acordo com as atividades que eu tenho aí na sua empresa, a atividade que você tem aí na sua empresa. Então, por exemplo, de máquinas e equipamentos, de veículos, de ferramentas, enfim, determinar um ciclo para isso, uma periodicidade para estar fazendo essas inspeções. Então, também é uma ferramenta muito importante que deve ser utilizada pela CIPA durante a sua gestão, as inspeções. Inspeção geral, a inspeção pontual ali, a parcial, a específica, e as inspeções periódicas. O cipeiro precisa se programar para fazer isso. Então, solicitar para o SEDMET esses modelos de checklist, de inspeções, para que a CIPA consiga realizar todas essas inspeções, pedir um apoio necessário aí
para que a CIPA utilize essa ferramenta que também é muito importante, né? Tudo isso que a gente está vendo, que a gente está falando aqui, são meios, né, de trabalho para a CIPA para que ela consiga atuar na prevenção. Então, o mapa de risco, as inspeções, os laudos, tudo isso vai servir como base, vai servir como apoio, como parâmetro para que a CIPA realize bem as suas atribuições, para que a CIPA consiga, no dia a dia, atuar na prevenção desses acidentes e doenças relacionadas ao trabalho.